Sonho de empreender. Eu sempre acreditei que somente empreendendo que eu conseguiria mudar de vida minha, da minha família, das pessoas ao redor. Se hoje eu ajudar uma pessoa que está passando fome, der um prato de comida no almoço, à noite ela está com fome novamente. Mas agora, se eu ajudar alguém com emprego, eu tiro essa pessoa da miséria, eu dou dignidade para ela. Então eu sempre entendi que meu propósito era vocacionado mais a essa área do empreendedorismo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Tom Salles, o canal do desenvolvimento pessoal. Hoje é um dia muito feliz, é o terceiro episódio do Começos que Inspiram. E hoje eu estou com um cara aqui, um amigo muito especial, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, mais visionário. Estou aqui com o Wallace, um amigo, parceiro, empreendedor. Prazerzão, amigo. E tem uma história muito linda de vida. A gente está aqui na WR-ON, o escritório da empresa dele. Hoje eu tenho a honra de recebê-lo para saber um pouquinho da história, pegar alguns insights, aprender um pouco sobre empreendedorismo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí por Obrigado pelo convite, aceitado. Tom. Meu parabéns por esse projeto. Obrigado. Né, tá dando certo, graças a Deus, e esse é só o início, continue crescendo cada vez mais. Amém. E muito obrigado pelo convite, eu me Valeu, sinto cara. muito honrado mesmo por participar aqui, contar um pouquinho aqui da minha história. Sou totalmente ainda anônimo nas redes, mas muito obrigado esse é pela o ponto, oportunidade. porque assim, a gente gosta muito de ver as histórias dos grandes empreendedores, das pessoas que criaram seus impérios, só que a gente esquece que perto da gente, talvez até na nossa família, tem microempreendedores, pessoas que estão começando, que tem muito a nos ensinar, que estão mudando as suas vidas, as vidas dos seus familiares, gerando emprego. E, cara, é uma escola. Eu tenho certeza que, assim, claro, você já está muito distante da onde você começou, né? Mas tem muito, muito mesmo a ensinar a gente. Então, conta um pouquinho da sua história, quem que é você, o que você faz. Boa, vamos lá. Então, como ele disse, eu sou o Aleph, tenho 29 anos, sou cristão, casado há 5 anos com a Milena e hoje fundador da WR-ON, né, uma empresa aí bem recente no mercado, mas graças a Deus, bastante lutas, mas bastante êxito também, tem dado muito certo, graças a Deus. Mas contextualizar um pouco mais a minha história, assim, voltando do zero, nasci no interior do Maranhão, vim ainda bebê para São Paulo, fui criado aqui em São Paulo, devido a um problema de saúde do meu irmão. Meus pais vieram aqui para São Paulo fazer o tratamento dele, era uma perspectiva rápida, vir, tratar e voltar para o Maranhão. Acabou ficando, eu fui crescendo, meus irmãos também, eu tenho 2 irmãos mais velhos, e acabamos ficando aqui em São Paulo mesmo. E uma coisa interessante, eu me recordo muito quando eu tinha 5 anos de idade, assim, de ver eventos de família, e sabe quando todo mundo tem que despedir, tenho que ir embora, tudo mais, porque eu tenho que trabalhar. E na minha cabeça ali com 5 anos eu pensava assim, quando eu crescer então eu vou abrir uma empresa, eu contrato toda a família e depois ninguém precisa ficar se despedindo, tá tranquilo, o dia de trabalho é amanhã. Isso é um pensamento de criança de 5 anos. Mas, graças a Deus, eu sempre tive essa mentalidade assim, de empreender. E a vida foi seguindo assim, ali dos 7 aos 10 anos eu comecei a vender bala ali entre os vizinhos, amigos, na época de escola também. Era o primeiro contato que eu tive com o empreendedorismo. Temos alguma coisa em comum aí, hein? Você foi mais profissional, você fez isso mais na rua, no ônibus, né? Foi mais oficial. Eu fazia mais indoor, ali com os contatos próximos. Mas ali foi o primeiro contato, acho que eu tive com o empreendedorismo, de fato. De gerar e desde o início, assim, para comprar um pacote de bala, pedir dinheiro emprestado para meus pais, comprar um pacote de bala, vendia, via o retorno, pagava ali o investimento, o empréstimo que eu peguei e começava a vender e ter o lucro ali. E uma coisa interessante, eu sempre tinha um controle, assim, tipo, vendeu 50 centavos, anotava, 50 centavos, R$1, isso é lucro, isso é para pagar a mercadoria. Fluxo de caixa ali. Exato, eram os meus contatos fluxos de caixa. Mas, assim, fluía dali. E aí fui crescendo, assim, graças a Deus, tudo dando muito certo na vida. E aí até ali pulando ali pros 14 anos, foi quando eu tinha muito na cabeça, assim, que eu queria muito abrir uma empresa. E aí até criei o nome de uma empresa na época, queria muito abrir, seria uma agência de marketing digital, na época que estava começando, na verdade, não era muito comum. Mas fiquei nessa intensidade e aí dos 14 aos 16 anos eu fiquei naquela fase do adolescente na internet, pesquisando no Google, como ganhar dinheiro online. Então sempre tinha essas pesquisas, tentava achar um meio do que fazer nesse processo. E aí comecei a criar páginas de humor, na época do Facebook ainda, não tinha muito patrocinado. Então eu criava essas páginas de humor para ter uma audiência e depois você vender patrocinado para as empresas específicas, porque o Facebook ainda não fazia isso. E aí eu comecei a fazer, tive até umas páginas que chegaram a ter alguns 40 mil seguidores na época. Eram páginas totalmente que eu era chamado de dark, né? Não aparecia meu rosto. Enfim, depois que acabei sendo roubado essas páginas, uns hackers me roubaram, perdi tudo. E aí com 16 anos eu fui pro CLT.
fui virar auxiliar de produção. E dali foi meus contatos nessa primeira parte do CLT. Eu tinha essa dúvida, sabia? Eu ia te perguntar se em algum momento você já foi CLT. Fui. Fui CLT durante 3 anos e 8 meses, praticamente. Quando você tinha 18 anos. Comecei com 16 anos, então dos 16 para 17 fui um ano ali, era auxiliar de produção. Ficava trabalhando numa empresa de fio, enrolava fio o dia inteiro. Era essa jornada. E aí, depois disso, eu saí para virar jovem aprendiz administrativo numa empresa. Aí nessa empresa eu comecei um ano de aprendiz e depois subi para assistente, que foi o máximo, o maior cargo que eu cheguei enquanto CLT foi assistente administrativo. Então eu fiquei mais um ano e 8 meses ali de assistente administrativo, até eu arriscar mesmo empreender, que aí no caso já tinha 19 anos. Então com 19 anos você começou a empreender. Qual que era o segmento? Para mim começar com 19 anos, isso é 2016, um contexto básico ali é o seguinte, eu tinha entrado na faculdade, esqueci de citar isso, mas tinha entrado na faculdade de design digital. Então, a minha ideia era muito trabalhar com gráfico 3D, edição de vídeo, que até então eu gostava disso na época. E eu trabalhava na parte, era assistente administrativo, focado mais em vendas. E eu pensava, cara, como que eu consigo unificar vendas que eu trabalho no meu emprego CLT com a parte digital? E eu fiquei um tempo desenhando e falei, olha, acho que combina um e-commerce, fazer uma loja online. E aí então, lá em 2016, eu abri um MEI, ainda ali, e eu criei o nome, na época era WLF Digital, que é a abreviação de Walif ali, e comecei a criar toda a estrutura de um e-commerce ali, uma loja oficial, só que totalmente amador, muito amador, assim. Eu comecei a criar uma estrutura como se fosse uma empresa de 5 anos, sendo que para começar você tem que começar no primeiro degrau, eu já estava querendo pisar no 10º degrau, totalmente errado, mas foi uma baita experiência. Mas então criei essa loja online, para começar a fazer esse processo de venda, tentar sair do CLT. E eu demorei, do dia que eu comecei a projetar ela até eu sair do CLT, demoraram 8 meses. Legal. Pedi as contas do CLT e agora, primeiro dia, agora tem um e-commerce montado. O e-commerce na época ele vendia, era eletrodomésticos e utensílios domésticos. Então eu falei, montei toda a estrutura, fiz contrato com transportadora, fiz contrato com as empresas na época de eletrodomésticos como... Vamos pegar Electrolux, Panasonic, Tramontina, fiz todos os contratos. Cara, e isso sem orientação. Ponto. Sem orientação, com 19 anos, achando que sabia o que era empreender. Então, legal. Como eu tinha saído da empresa, tinha pego um valor ali, então eu estava usando esse valor para custear o sistema, a plataforma que eu estava pagando uma empresa para desenvolver para mim. Achei que estava tudo ok, e aí saí do CLT e fui empreender. E um detalhe antes disso, a minha motivação que fez eu querer empreender naquele momento foi porque minha visão era a seguinte, como eu consigo mudar a vida da minha família? Na época específica era tirar meu pai do emprego. Então eu pensava, para mim tirar meu pai do emprego, sendo CLT vai ser difícil, é muito difícil conseguir ter essa ascensão. E eu sempre tive o sonho de empreender. E aí quando eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu tinha 19 anos e foi onde eu achei o momento de unificar essas ideias, tive a ideia do e-commerce e aí fui dar as caras no e-commerce ali. Então era tipo a minha aposta toda nesse momento que isso daria certo. All-in, né? O all-in, verdade. E ali então outubro, novembro de 2016 foi quando eu inaugurei o e-commerce e saí do CLT. Já arrisquei direto dando as caras ali. Top. Resultado? Nenhuma venda. Nossa. Passou meses. Essa mega estrutura. Mega estrutura de empresa de 5. Falei, parecia uma empresa de 5 anos pela estrutura. Tinha até telemarketing. Eu contratei até telemarketing. Se a pessoa ligasse, uma central atendia. Caramba. Você vê o quanto às vezes você foca tanto na estrutura e não foca no essencial. Você precisa de vendas. Se não tem vendas, você não funciona. Né? Não Se você pular as etapas, você também não consegue crescer. Pulei os primeiros 9 degraus, coloquei o pé logo no 10º degrau, quebrei, não tinha estrutura. E então, nenhuma venda. O dinheiro foi zerando, acabou. Comprei estoque, não vendi nada. E a dificuldade de você chegar e falar assim, tô errado, vou ter que recomeçar, vou ter que voltar pro CLT. Então isso começou a pegar muito pra mim. E eu lembro até conversando com meu pai, falei, pai, tipo, já era. Tô quebrado, fiquei com a mercadoria encalhada, não tenho mais dinheiro, não tenho o que fazer. Toda a estrutura já custava sozinho, porque eu investi em toda uma operação. Quebrei. Nossa. E aí meu pai falou, tudo bem, acontece. Se reestrutura, resolve, volta pro mercado de trabalho, tudo certo, você dá um jeito novamente. É uma lição, aprende o que teve com esse período, esse conhecimento e segue a vida. E aí no dia que eu reconheci, eu falei assim, não, realmente, eu tô errado. Fui muito infantil, não me estruturei, não busquei conhecimento, que é a parte mais importante. Se eu tivesse buscado um conhecimento, teria tido experiências diferentes, mas eu sempre achei que 19 anos ali imaturo, eu sei, eu consigo, é só fazer isso, é uma receita de bolo, que não era.
Então, no dia que eu reconheci, eu falei, cara, tô totalmente errado. Dia seguinte, primeira venda. Nossa. Aí eu falei, vou esperar mais um dia então antes de fechar o CNPJ. Aí, dia seguinte, mais uma venda. Eu falei, calma, deixa eu esperar mais uma semana. Um direcionamento para você não desistir, né? Exato. Aí aconteceu, começou a vender. E aí eu comecei a zerar o estoque. Começou a sair o estoque, foi vendendo, foi tendo um mínimo fluxo de caixa. Aí eu fui cortando as operações. Tirei telemarketing, tirei tudo que tinha, fui zerando a operação, o custo, tirando os gargalos para fazer essa operação dar certo. Então parei de trabalhar também com eletrodomésticos, que era um investimento muito alto, mudei para utensílios apenas, somente, que era mais fácil, não tinha pedido mínimo. Fui mudando a estrutura, enfim. E aí eu consegui, na verdade, zerar o estoque, ficar no 0 a 0 ali pelo menos. E até então que depois eu vi que eu não conseguia mais, não tinha mais capacidade de tocar, não era viável, não tinha valor para investimento, não tinha investidor. E minha receita era somente desse e-commerce mais, depois que eu saí de CLT. Aí, enfim, a operação 2 anos, mas durou mais 2 anos, mas a operação encerrou ali quando eu tinha por volta de 20 ou 21 anos. E aí encerrou essa operação. Cara, mas até esse ponto, pessoal, se vocês ouvirem, eu acho que não vai pegar, né? Mas se vocês ouvirem barulho assim de avião, nós estamos perto do aeroporto, né? Nós estamos aqui no escritório em Moema, mas acredito que não vai impactar aqui o vídeo, né? Mas é um lugar chique, né, gente? Aí tem dessas coisas mesmo. Nada. Seu jatinho tá chegando aí. Deve ser o seu, né? Me dá uma carona. Mas o ponto que eu ia falar é que, igual você falou, eu comecei sem instrução e tal, mas é a melhor forma da gente aprender, né? Quando a gente começa algo, a gente tem que fracassar ali o quanto antes. Porque você vai aprendendo com seus erros e nas próximas oportunidades a gente já vai acertando e vai crescendo, né? Eu lembro que quando eu finalizei o meu curso, eu fiz ADS, né? No último dia da faculdade, o professor trouxe 4 livros e falou, vocês nem precisavam ter feito esse curso, se tivesse lido esses 4 livros aqui, vocês teriam aprendido mais, né? E a vida, vocês vão precisar obter conhecimento, vão precisar crescer, mas o crescimento não precisa ser necessariamente numa sala de aula. Só teórico, né? No teórico, a vida, né? Exato. E é o skin the game que o pessoal tanto fala, né? Então eu acho que você cresceu, por mais que possa ter sido ali um fracasso momentâneo, mas foi uma escola da vida para você chegar hoje aqui, né? Exatamente. E aí depois disso, onde que você empreendeu? Onde que você tentou novamente, quando você encerrou ali a operação desse e-commerce? Então, estava quebrado, encerrei a operação, tinha dinheiro nenhum ali, 21 anos, tinha a vantagem ainda de morar com meus pais, então não precisava custear uma casa, isso foi uma grande vantagem, então sempre quanto antes, mais fácil, né? Enfim. E ali eu tinha um pouco de conhecimento ali de marketing, devido à graduação também, e aí eu fiz parceria com uma imobiliária. E ali eu comecei a criar da parte de edição de anúncios dela, fazer um anúncio decente, um bom SEO para ser bem ranqueado no Google. E fiquei fazendo esse processo. E ali eu acabei tirando o Cresce também. O Cresce, assim, secundário eu não usaria. O Cresce, para quem não sabe, é como fosse uma CNH, mas para você ser corretor de imóveis. Licença, né? É a certificação que você precisa. Então, eu tirei esse Cresce, mas não atuava como corretor, e sim ficava tratando os anúncios ali daquela imobiliária. Era uma imobiliária pequena que tinha ali no centro de uma cidade ali em Buenos Aires, e fiz esse processo assim. E ali eu fui ganhando gosto e fiquei ali naquele processo 1 ano e meio. Mas não era quase um CLT novamente, sem ser CLT. Era um autônomo ali, uma parceria, ganhava uma comissão nas comercializações que tinha, mas não era, assim, era um salário bem próximo ao que eu tinha como CLT mesmo. Só que enquanto eu estava nesse período, eu sempre pensando, preciso ainda criar minha empresa, ter um insight para desenvolver algo. Então isso sempre ficou ainda na minha cabeça, nesse processo. E até, então, o próximo passo, eu migrei, então. Eu deixei, então, toda essa parte digital que eu cuidava e decidi sair dessa imobiliária, essa parceria com essa imobiliária, e falei, na época estava chegando meu casamento, a renda ali já não era suficiente mais, eu precisava me mexer. E, enfim, eu falei, o que eu faço agora? Eu lembrei, eu tenho um Cresce, vou tentar ser corretor então. 0 experiência, e aí eu arrisquei ser corretor. Me vinculei numa grande imobiliária aí do país, digital, e aí eu fui ser corretor. Isso era fevereiro de 2020. Para quem não lembra, fevereiro de 2020 foi o mês ali que começou a pandemia a apertar muito, assim, aqui no Brasil, né? E em março fechou tudo. Mas aí em fevereiro de 2020, então, eu fui dar as caras de ser corretor. Cara, foi o pior fracasso, assim, apanhei muito. Eu digo assim, porque eu não tinha
conhecimento nenhum. Eu não sabia nada a não ser o valor da comissão, que é 6% quando vende um imóvel, e que quando aluga um imóvel a comissão é um aluguel. Só sabia esses detalhes. Mas não tinha noção nenhuma a prestar um imóvel para um cliente, o que abordar ele, chegar no condomínio, o que tem no condomínio. Eu nem tinha poucas vezes na vida visitado um condomínio. Então não tinha ideia nenhuma de estrutura. E aí as primeiras visitas, como eu não tinha ideia nenhuma, você chegava na visita, aí a pessoa perguntava, o que tem aqui no prédio? Não sei. O que tem aqui no bairro? Não sei. Eu começava, tem teatro. Que coisa aleatória, porque as pessoas querem saber, tipo, mercado, farmácia, coisas úteis pro dia a dia. Sim. Aí eu, tem teatro ali e tal, tem coisa totalmente aleatória. Apanhava muito, o pessoal reclamava um pouco do atendimento, que era bem amador. E aí eu falei, cara, tipo, tinha acabado de casar. Casei em fevereiro também deste ano, viajei. Fevereiro de 2020. Casei, quando viajei, e aí fui tentar na corretagem. E apanhei bastante. Até que eu parei e falei, cara, eu preciso desenhar o que vai ter meu sucesso aqui. Né? Então, como que eu faço um bom atendimento? O que o cliente precisa ouvir? O que ele está buscando? Como que eu ajudo na busca dele do imóvel legal? E aí fui desenhando esse processo. Né? Fiquei ali algumas semanas desenhando, tentando, quebrando a cara. Isso ajudou bastante, porque você cria uma experiência quando você vai dando alguns erros e você não para, você avança, aprende com isso e avança. E aí em março, que eu já estava um pouquinho pegando o jeito, lockdown, fechou tudo. Nossa, meu Deus. Aí eu quebrei de novo. Porque aí, cara, sem poder trabalhar, não tinha renda, minha esposa na época não trabalhava também, tava na faculdade, último ano da faculdade. Então, como você acabou de casar, todo mundo casa, quem não vem de família rica, você tá todo cheio de dívidas ali, um custo bem apertado, começando a custear uma casa, pagar ali um aluguel e tudo mais. E aí totalmente apertado, fechou lockdown, não podia mais trabalhar. A profissão de corretor de imóveis deu uma pausa ali praticamente 2 meses. E como não tinha reserva nenhuma, sem salário não tinha dinheiro para pagar nada. Tanto que a primeira compra do mês a gente fez em casa, mas a segunda foi minha família que ajudou. Você tem ideia, o nível assim, que a gente chegou de não ter condição financeira nenhuma. E aí foi um período bem difícil, financeiramente. Assim, aquele primeiro período da pandemia, de fevereiro até maio, foi bem difícil pra gente. E aí assim, tava quebrado, então eu considero que foi a segunda vez que eu quebrei, assim, porque eu migrei da imobiliária para um projeto e já comecei negativo, dando super ruim. Então eu considero que foi a segunda vez que eu quebrei assim, ali oficialmente numa ideia, porque eu acreditei muito que daria certo essa migração ali de profissão. E aí eu lembro de tava no ponto de ônibus, esse maio de 2020, ali vontade de chorar e pensando assim, cara, 3 contas de água atrasada. Conta de água é R$50 na época. E eu falei, cara, eu não consigo pagar R$50. Eu casei porque eu quis, ninguém me obrigou. Eu quis casar, né, enfim, montar minha família e eu não tô conseguindo honrar essa parte. Tipo, eu preciso criar um método, me mexer, não tenho o que fazer. Tipo, eu preciso achar uma solução, assim, e sempre orando muito a Deus e aquela angústia, porque está na crise, sem dinheiro, devendo, e não é tipo no zero, é negativo, é devendo. Enfim, era um processo bem complicado. E aí, graças a Deus, ali Deus começou a me ajudar bastante, me deu muitas ideias, e inclusive na própria corretagem. E aí eu aprendi bastante etapas da corretagem e foi a hora de colocar em prática. E aí foi a hora que eu consegui ter bastante êxito. E logo em junho, mês seguinte, eu já tive, na época eu atendia locação, consegui fechar 15 contratos de locação, do super certo. Todo mundo começou a me elogiar, me recomendar. E ali foi uma ideia, uma sacada que Deus me deu. Depois de toda a crise de maus atendimentos, de não saber nada sobre imóvel, fui estudar sobre isso, que é muito importante nesse caminho. Então, fui para cima nesse mercado de corretor de imóveis, ali era focado em locação. E graças a Deus tive êxito. E aí fui assim durante 2020, o restante, 2021 e até início de 2022. Graças a Deus tudo dando muito certo, como corretor de imóveis. E ali, só que assim, meu sonho nunca foi ser corretor de imóveis. Era uma necessidade e era o que eu tinha, que já era um cresce ali na mão. Então eu sempre pensando, cara, mas ainda quero abrir minha empresa. O que eu posso fazer? E eu descobri a opção que existia na época de ser um captador de imóveis. Até hoje é uma profissão ainda não é muito conhecida. E na época, 3 anos atrás, era muito menos conhecida. E aí eu pensei, nossa, existe a opção de captar imóveis. Em vez de eu ficar o dia inteiro na rua mostrando imóvel, atendendo cliente, eu posso, às vezes, conseguir descobrir um jeito de captar imóveis online. E eu captar não só imóveis locais aqui, mas também de outros estados. E pode ser que você vire uma empresa aí, dê certo. E aí vai lá, então, vamos desenhar e planejar isso. Fazer esse processo. E aí eu comecei a tentar criar sacadas de como eu abordo alguém online que não me conhece, outro estado, e essa pessoa passa um imóvel para mim e eu posso passar para alguma imobiliária. A ideia de captar imóveis era eu conseguir pegar o imóvel de um proprietário e eu passar para as imobiliárias. E assim que essa imobiliária vendesse ou alugasse, ela me pagava uma comissão.
eu não tinha nenhum custo ao proprietário assim É a para ele comissão anunciar. da comissão. Eles ganham uma comissão e você... Exatamente. Essa era a ideia que eu estava ali aspirando, queria muito chegar a esse objetivo. E aí eu fui desenhando essa ideia. Só que como eu era corretor de imóveis, eu não tinha tempo de executar isso. Uhum. E aí eu desenhei, um dia eu passei um dia, ele fechei minha agenda, eu falei, não vou atender ninguém hoje, vou desenhar esse projeto. Boa. Desenhei essa sacada de tentar ser captador de imóveis. E aí tentei fazer um dia, zero, nada, ninguém me respondeu, não deu certo. Aí eu fui tentando outros dias, isso já era janeiro ali de 2022. E aí eu comecei a fazer esse processo, não dava certo. E aí, enfim, fui travando aí. E era a minha grande oportunidade ali, minha grande tentativa de virada de chave. E até que um dia, uma semana deu certo, consegui fazer uma captação. Falei, nossa, legal, captei alguém que não me conhece de forma remota, totalmente online, e vamos continuar arriscando. Aí fiz alguns dias, deu certo. E aí, como minha agenda de corretor era muito extensa, aí foi onde eu pedi ajuda da minha esposa, que não trabalhava na época. Falei, toca essa parte aqui, ó, só faz esse processo aqui, é só repetir. E ela foi fazendo e começou a dar certo lá também, e eu seguia na corretagem de imóveis, que tinha que pagar as contas de casa. E assim foi fazendo. Ela fazia a captação, eu o corretor. E assim que as captações começaram a aumentar, aí o que eu fiz? Eu parava um dia de ser corretor, trabalhava nas captações com ela. Aí dava certo, parava mais um dia de ser corretor, fechava a agenda, aí depois comecei a fechar uma semana, ficava na captação de imóveis. Até que depois, chegando em abril, eu falei, acho que agora já dá para migrar. Nisso, né? A renda vai baixar um pouco, mas sendo algo meu, a chance de eu crescer é muito maior. E essa parte de captação é algo que não tem um aporte financeiro, assim, né? É só do seu tempo e seu conhecimento, ou Exato, exatamente. O custo ali era zero praticamente, era só eu com minha internet e a luz de casa. Então, sim. zero custo operacional. É realmente o seu tempo ali, a sua mão de obra dedicada nisso. Entendi. E resumindo só esse processo, então, e até que eu saí da corretagem para arriscar, mesmo ganhando menos ali, mas sendo um negócio meu. Né? E como corretagem não era meu sonho, mas sou muito grato porque foi onde abriu as portas para mim conseguir dar essa última virada de chave. E aí então eu comecei esse processo de captação de imóveis. Então eu e minha esposa ali ficava o dia inteiro de casa captando imóveis aí Brasil afora, e a gente passava esses imóveis para um imobiliário específico. Isso foi dando certo. Em 2022, aí eu decidi deixar de ser corretor e ia focar somente agora nessa etapa de ser captador de imóveis. E aí começou a dar certo as captações, e essas captações começaram a ser vendidas, então começou a ter êxito. Eu falei, cara, aqui então realmente existe um negócio. Criamos o CNPJ ali, e que já era o CNPJ da WR-ON, mas não tinha nome. Só criei o CNPJ, mas não tinha nome nenhum. Lugar, né? Nada, era na sala de casa, eu e minha esposa trabalhando ali no ano de 2022, mas não tinha nome nenhum, porque eu pensava que era um embrião ainda. Eu não ia, diferente do que eu fiz lá na época do e-commerce, que eu gastei dinheiro todo em estrutura. Agora eu tinha pensado em começar diferente. Agora eu vou começar primeiro criando demanda. Gere a demanda, aí eu invisto nela. Uma das consequências que eu aprendi no primeiro empreendimento. Então assim, zero custo, realmente era só meu computador, minha internet ali, nada demais. E começamos a fazer esse processo de captação. E começou a dar muito certo. E aí isso realmente virou um negócio. Não tinha um nome de empresa, não agia como empresa, ainda continuava me lidando como se fosse um autônomo. Mas eu via que ele já era um negócio que tinha muito potencial de crescimento. E aí 2022 foi um ano muito bom. Deu muito certo, consegui nivelar a renda que eu já tinha no autônomo, aí começou a passar a renda um pouco. E foi indo muito bem assim, nesse início de 22, meio do ano ali. Só que aí, eu só prestava serviço para uma imobiliária. Essa imobiliária cortou o meu acesso. Na verdade, ela falou assim, não quero mais captador de imóveis geral. Nossa. Tirou tudo. Aí eu falei, agora complicou de novo. E aí quebrei drasticamente, assim, mas... Ela optou em ter os captadores ali internos ou não? Na verdade, ela cortou todos os captadores. Ela falou, essa não interessa mais captação de imóveis, se o proprietário quiser, ele traz o imóvel para mim diretamente. Entendi. E aí, cortou. E aí, nesse ano, eu falei, cara, tava começando, já estava organizado na época de 21 para 22 ali da corretagem, mas eu migrei de novo apostando na captação de imóveis. Fiz o all-in novamente. E aí essa empresa cortou todos os captadores, então eu nessa dancei junto. E aí sem renda, zerou a renda para zero, não tinha mais nada para fazer. E aí ou tinha que voltar a ser corretor ou desenrolar de algum jeito. E aí eu comecei a pensar o que eu faço, tinha ainda uma reservinha bem pequena mesmo das vendas que tinham ocorrido. E eu pensando, o que eu faço? Crio outro meio, tento outra imobiliária, volto a ser corretor, aquele desespero. E aí a gente quebrou de novo, vendi carro bem quebrado, comecei a pensar o que a gente corta do custo de vida para se adaptar no nível baixo. Foi assim, foi uma crise bem tensa.
Mas eu falei, cara, não posso desistir, vou ter que achar outro meio. Aqui assim. você já quebrou 3 vezes. Terceira vez, exatamente. Falei, cara, tem que achar outro meio de desenvolver essa ideia. Eu tenho esse sonho de empreender, eu quero ainda empreender, eu preciso criar algo você assim. acreditava nesse negócio, né? Cara, eu acreditava que podia dar certo. Assim, eu não sabia quando, nem como seria, nem o que seria. Mas eu sempre tive o sonho de empreender. Eu sempre acreditei que somente empreendendo que eu conseguiria mudar de vida minha, da minha família, das pessoas ao redor e abençoar outras pessoas também. E sendo CLT eu não teria acesso a isso. Eu seria bem limitado. Então eu sempre tive esse sonho que eu precisava empreender. Tipo, é como se eu colocasse uma pressão. Você precisa se virar, você tem que empreender. De vida, né? Exato, não tinha nenhuma cobrança externa, mas na minha cabeça eu tinha uma pressão que eu precisava empreender. Eu precisava fazer algo dar certo. Cara, então 2022 quebrado, esse Ramuzão ali bem quebrado assim, vendemos o carro, aquela crise total. E aí 2023 é aquele negócio de baixar o pé de novo. E aí eu ainda não desisti da captação de imóveis. Migrei, achei uma outra imobiliária, mas um cenário bem inferior, só para não largar meu projeto. Porque eu acreditava que eu ainda era um inovador, não tinha uma empresa de captação de imóveis assim famosa nesse aspecto que eu queria montar. E aí eu decidi tentar com uma outra imobiliária, digital, grande também. E aí começou assim, bem engatinhando. Mais pé no chão, mais engatinhando. E aí eu fui olhando devagar, fui insistindo, porque era o meu all-in, não tinha mais o que fazer. E nessa época minha esposa voltou ao mercado de trabalho, ela é arquiteta, foi para a área dela. E eu comecei ali em 2023, trabalhando sozinho, sala de casa, e comecei a criar um hábito. E aí eu consegui gerar demanda nessa nova imobiliária. Peguei os macetes que eu precisava para atender essa imobiliária, era diferente da primeira que eu atendia. E, enfim, eu percebi que tinha uma demanda ali também, eu poderia crescer cada vez mais, e comecei a fazer isso. Só que aí eu não tinha um chefe, não tinha gestor, não tinha metas nenhuma, e trabalhando em sala de casa. E eu percebi que eu começava a desfocar muito. Ali em 2023 eu falei, cara, eu preciso sair de casa, ver pessoas, mesmo que só cada um esteja no seu canto, mas eu preciso ver pessoas, sair de casa. O dia inteiro em casa, isolado, sem falar com ninguém, assim, de fora, nenhum gestor, nada, nenhum colega de trabalho. E aí eu decidi ir para um coworking. E aí em 2023 eu aluguei um coworking lá na Berrini. Era bem baratinho, você só chegava lá, um coworking padrão, você coloca seu notebook, trabalha, vai embora. E ali comecei a fazer amizades, vi várias pessoas que estavam na mesma situação de, igual eu, que na época era eu empresa. Você faz tudo, tá começando, isso. Você faz tudo, tá começando ali a vida tentando fazer dar certo. E esse cowork era muito bom porque ele era muito barato, assim, fora do comum. Então era realmente pessoas que estavam bem começando ali os primeiros passos para tentar empreender. E aí eu lembro que a gente teve algumas conversas nesse tempo e aí tinha aquele medo de crescer, porque assim, você estava evoluindo, conseguiu ter tua renda, conseguiu ter o segmento ali, né, se consolidar, mas ia ficar naquele teto, né? Você precisava crescer de alguma forma. E aí eu lembro de algumas das nossas conversas desse medo do crescimento. Exatamente. Como é que você conseguiu quebrar, né, essa crença limitante, vamos dizer assim, e chegar aqui, cara, onde a gente está hoje? Então, em 2024, eu decidi profissionalizar. Criei o nome, fui atrás de uma contabilidade, deixei a documentação certinho e aí contratei o primeiro funcionário. No ano passado, morrendo de medo se isso ia dar certo. Eu lembro disso. E assim, eu não tinha reserva de emergência nessa época. Eu pensava o seguinte, olha, eu preciso ter pelo menos 3 meses de salário da pessoa. Que responsabilidade, né? Que é o período de experiência. É uma família que você vai... Exatamente. Eu pensava assim, olha, eu preciso ter pelo menos 3 meses de salário, que é o período de experiência, porque assim, se não der certo, no final da experiência eu vou ter que demitir a pessoa. E pelo menos eu não deixo de honrar os compromissos com essa pessoa. Então minha aposta era, tenho 3 meses de salário, é o que dá pra fazer, vamos arriscar um funcionário? Então aí eu, graças a Deus abençoou, eu trouxe uma funcionária que foi excelente, assim, me ajudou muito, essa funcionária veio, ajudou muito nos processos internos aqui da empresa. Mas na época não era aqui, não era essa estrutura, tá? Tava lá na Berrini ainda, era no coworking. Então, ao invés de alugar só minha mesa, alugava mais uma mesa para eu poder trabalhar do lado. Aí foi assim, veio a segunda funcionária também ano passado. Então começou a ter um mínimo de estrutura ali. Aí comecei a usar o nome de WRON, já para falar que agora eu sou uma empresa, já não era mais eu, mas agora já tinha mais 2 funcionárias. E cara, chegando em junho do ano passado, as funcionárias saíram. As 2 conseguiram sair no mesmo dia. Aí voltei a ficar sozinho novamente. Aí dá de novo uma caidinha leve assim de estrutura, mas eu pensei, calma, isso foi ótimo, eu consegui validar um projeto. Eu validei um projeto, tinha uma demanda, criei demanda, coloquei funcionários, elas por motivos pessoais tiveram que sair, mas agora, beleza, aprendi, já sei como que é lidar com pessoas, porque eu nunca liderei pessoas. Enquanto CLT, o máximo que eu cheguei foi assistente, então nunca tive um cargo de liderança. E eu estava começando a aprender ali
como liderar alguém, como ter um funcionário direto. Sim. E aí, nesse aspecto, fiquei mais alguns meses sozinhos, até que em dezembro do ano passado, 2024, eu contratei novamente mais uma funcionária. Então, ficou só eu e ela. Virou esse ano, contratei mais alguns funcionários. E, graças a Deus, conseguimos no início do ano alugar um escritório na Berrini. No próprio coworking tinha salas comerciais. Então, eu aluguei uma salinha comercial ali, bem pequenininha, 12 metros quadrados, 4 estações de trabalho. Mas já era tipo assim, minha empresa agora tem um espaço físico. Não é só o coworking buscando uma mesa aleatória. Ali tinha um espaço físico. E o medo para fazer esse passo? Eu falei de uma forma simples, mas enquanto eu sozinho, para contratar a primeira pessoa, o medo era muito grande. Vou conseguir pagar a pessoa? Consegui 3 meses de salário. Tá, achei um step ali de garantia. Mas não sei se eu tenho o 4º mês de salário. Se não der certo, não consigo dar sequência. As funcionárias saíram, contratei outras funcionárias. Mas beleza, estamos aqui no coworking. Tá dando certo. Será que eu consigo já dar um passo maior para alugar o escritório? O medo, ele sempre vai vir, né? E um adendo sobre essa parte do medo, que você até me perguntou agora, é o seguinte, cara, você não deixa de ter medo. Você só aprende a lidar com ele e agir independente do medo. E olhando, o medo ele até é positivo. Sim. Quando eu abri o e-commerce lá em 2016, quando eu tinha 19 anos, eu não tinha medo. Esse foi o problema. Como eu não tinha medo, tudo vai dar certo, tá tudo fácil, é só dar as caras e vai pra frente, monta a estrutura, investe o que tiver que investir e vai dar certo. Não tinha medo. Eu tinha um excesso de confiança naquela época. E aí, na prática, vi que deu errado. Cara, eu tenho esse pensamento com moto, sabia? Sério? Eu falo, enquanto você tem medo, beleza. Quando você tá muito, quando tá muito confiante, aí é quando acontece as besteiras, né? E na vida é assim, é realmente. E também tem a questão que sempre quando a gente está próximo de dar o próximo passo, sempre parece algo muito maior do que aquilo que a gente consegue. Exatamente. Então o medo vem meio para tentar te paralisar e falar, não, aqui tá bom demais, fica aqui. Né? Buscar uma zona confortável. Exato, tipo, mas você nunca vai estourar a bolha, né? Exato. Então, para essa etapa de alugar a primeira sala comercial, que aí o custo não era só alugar uma mesa, já tinha que pagar um espaço, e na Berrini, que era caro, ali o medo tava em alto. Mas eu falei, cara, assim, vou arriscar. Vou fazer um contrato de 6 meses. Consigo pagar os 6 meses se der ruim? Consigo. Beleza. E vamos arriscar então essa sala. Mas assim, eu aluguei em dezembro de 24 para começar a usar somente efetivamente em fevereiro. Tinha gente alugando a sala. E aí eu passei o final do ano e início desse ano pensando, cara, eu vou conseguir pagar essa sala? Isso está muito caro, é um gasto de estrutura. O medo tinha muito grande. Mas arrisquei. Fiz um contrato só de 6 meses, já com muito medo de não conseguir um período maior que esse. Então, em fevereiro desse ano, a gente conseguiu alugar essa sala, efetivamente, adentrar essa sala ali no escritório ali em Moema. Moema não, perdão, o escritório ali na Berrini. Então, em fevereiro, nós entramos no escritório, e aí sim eu considerei, cara, realmente eu dei mais um passo nessa pegada de empreendedorismo. Um passo gigante. Né? Primeiro eu saí do CLT, estava autônomo, agora consegui virar um empresário, mesmo microempresa ali, e agora tenho um escritório. E aí a gente continuou trabalhando, e essa etapa você nunca está pronto, então você sempre vai criando mais estrutura, mais processos, tudo mais. E assim, cara, assim, foi coisa de Deus, tudo aconteceu por mérito de Deus, nada é mérito meu. E Deus muito rápido me abençoou com esse novo escritório que a gente está aqui. Se você falasse para mim em janeiro, eu ia falar, impossível. Olha, em agosto você vai ter um escritório em Moema. Eu falo, impossível. Com um escritório de 2 andares, estrutura que Deus montou aqui para mim. Eu falei, cara, é impossível. Assim, eu tava morrendo de medo em janeiro de como que eu faria para alugar essa sala pequenininha de 12 metros quadrados lá na Berrini. E Deus já estava pensando em agosto, um escritório de 70 metros em Moema, muito maior, enfim. E naquela época eu falei, era impossível. Mas graças a Deus, Deus deu todas as ferramentas que precisava ali para trilhar esse primeiro semestre de 2025. Então, no segundo semestre, a gente, em agosto, migramos aqui para o escritório. E onde vocês estão vendo agora aqui, enfim. Mas graças a Deus, deu certo e tem dado certo. Mas assim, nada é fácil, a gente continua batalhando todo dia. Não tirando a sua modéstia, né? Realmente, na nossa vida, Deus vai abrindo as portas, vai nos abençoando. Mas é uma sociedade, né? E a gente precisa fazer a nossa parte. E você fez a sua parte de arriscar, fez a sua parte de ousar. Entra muito também a questão do empreender com propósito. Lá no começo da história você falou, ó, eu queria começar a empreender para dar uma vida melhor para os meus familiares. E eu percebo que hoje você faz isso com os seus familiares e com os familiares de outras pessoas, dos seus funcionários. Hoje, quantas pessoas você está empregando aqui? Ainda a estrutura está pequena, estamos com 3 funcionários. Agora, em janeiro, está entrando mais um funcionário.
e eu sou a quinta pessoa, mas ainda já estou desenhando vagas para em janeiro, fevereiro ter mais contratações. Legal. Porque a demanda realmente ela tem crescido e graças a Deus tem dado certo. Sim, e essa questão do empreender com propósito, cara, assim, nós somos cristãos, né? E nós somos temente a Deus. Eu tenho muito isso para mim, que é um momento da nossa geração alcançar essa parte da sociedade também, né? Quando às vezes a gente fica muito preso à questão de igreja, a gente fica sempre pensando ali, ser o ministro de louvor, ser o cara que traz a mensagem, o cara que trabalha lá. Só que a gente alcance a sociedade também. Então que tenha empresários cristãos com os valores de Cristo, com pessoas honestas, pessoas que não sonegam, enfim. Todas as partes. Se a gente for fazer um filme, não precisa ser o filme gospel, né? Se tiver, que bom, não, The Chosen aí, que top. Mas que tal também ter um filme que vai contar a história de alguém que não precisa ser algo apelativo e que tem os valores também, né? Então eu percebo muito isso nessa geração, né, se levantado. E qual que é a tua visão referente a isso? E qual que é o valor que você coloca aqui na WR? Você falou, é muito interessante você falar agora sobre propósito. Eu sempre pensei, tipo, acho que todo mundo se pergunta muito, mas qual é o meu propósito? Durante a vida, todo mundo tem um propósito mesmo? Eu tenho um? O que será? Esse propósito é atrelado ao quê? A um ministério, por eu ser cristão? É atrelado mais a um talento, um dom que eu tenho no mercado secular, algo que eu sei fazer? E eu sempre tive essa dúvida mesmo. E alguns anos atrás eu entendi que assim, meu propósito era abençoar vidas através de empregos, através do empreendedorismo. E eu pensava assim, por exemplo, se hoje eu ajudar uma pessoa que está passando fome, der um prato de comida no almoço, à noite ela está com fome novamente. Mas agora, se eu ajudar alguém com emprego, eu tiro essa pessoa da miséria, eu dou dignidade para ela e ela consegue construir, constituir sua família e seguir daqui para frente, crescendo, e assim ela pode abençoar outras pessoas. Então eu sempre entendi que meu propósito era vocacionado mais a essa área do empreendedorismo. Empreender com propósito e abençoar a vida de pessoas. E hoje você consegue abençoar pessoas com emprego, mas também, através do seu trabalho, do seu empreendedorismo, você pode abençoar ações sociais. Tantas pessoas que estão necessitadas, infelizmente, né, passando por motivos de saúde, desemprego, várias famílias destruídas, infelizmente. E você pode abençoar pessoas, abençoar, inclusive, missões, ministérios, projetos. Financiar, né? Financiar isso. Isso através do empreendedorismo também, que você pode alcançar, ter um êxito maior ali financeiramente, talvez, e você abençoar muitos projetos. Então eu entendo que assim, empreender ele tem que ter um propósito. Tudo na vida tem que ter um propósito, e empreender não deixa também de ter um propósito. E eu sempre identifiquei que o meu está atrelado muito a abençoar a vida de pessoas, e pode ser financiando, pode ser empregando, mas que são êxitos, coisas que vêm com mais facilidade nesse aspecto quando você está empreendendo. Sim. Então eu entendo que acho que o meu propósito está atrelado a isso. Essa série de vídeos, né, Começos que Inspiram, eu tenho certeza que a sua história é algo que inspira, que motiva. E qual que é o seu melhor conselho para quem está planejando empreender, sair do CLT, pessoas que têm um sentimento igual ao seu? Eu preciso criar algo, eu preciso empreender, eu preciso ter algo, eu preciso mudar a vida das pessoas, né? Qual que é o seu melhor conselho para quem está começando? Boa. Pode ser um jargão muito comum assim para quem segue conteúdos empreendedores, mas é o apenas comece. Porque é o seguinte, o medo maior de todo mundo é o que fazer, quando começar, não estou pronto. E, cara, você nunca vai estar pronto. Eu hoje, mesmo contando resumidamente a história, mesmo tendo uma empresa aqui, eu não estou pronto. Se eu fosse chegar um momento e eu falar assim, nossa, eu vou estudar 4 anos e eu vou estar pronto, não vai estar. Em 4 anos tudo já mudou, a tecnologia, as informações já mudaram. Então você nunca vai estar pronto. Você começa e vai se lapidando diariamente, estudando, buscando conhecimento. Não quer dizer que você não tem que estudar e se preparar. Mas você começa e vai fazendo simultaneamente. Estudando, buscando o processo, buscando o caminho e indo atrás. Você nunca para de estudar. Você nunca pode chegar a achar que está num nível confortável. Então comece. Comece de qualquer jeito, mas comece focado que tipo assim, agora é difícil, mas lá na frente pode ter êxito. E um aspecto assim, eu sei que no Brasil tem diversas realidades, tem gente que vai nascer herdeiro, ele já vai vir numa condição bem diferente. Tem gente que vai nascer no nota 5, no 0, e tem gente que é menos 10. As pessoas não saem do mesmo local. Né? Ninguém tem culpa de nascer pobre, nem também culpa de ter nascido rico. Mas do jeito que você vai treinar a sua vida até morrer, você tem culpa. Você que consegue ser o protagonista da sua vida. A responsabilidade é toda sua. 100% sua, não tem como terceirizar essa parte. Sim. Então, cara, se a vida é difícil para você, se você tá no menos 10, infelizmente vai ter gente muito pior que você, cada dia mais, cada história, pessoas pior que você, saíram de lugar pior que você e chegarem em lugares muito mais de destaques, assim, tem como.
tem como para todo mundo. Ah, eu não tenho tempo, a vida é difícil. Cara, se for partir por isso, você vai seguir onde você está. Mas se você quiser, você dá um jeito. Não tem como, fico 4 horas no ônibus. Tá, eu também ficava 4 horas no ônibus, você também, todo mundo passou essa fase. Mas o aspecto tipo, cara, será que eu não consigo tirar 20 minutos por dia para estudar, me dedicar a um conteúdo ali de empreendedorismo? Investir em mim, né? Investir em mim? Se falar assim que sua vida depende de você estudar todo dia 20 minutos de empreendedorismo, senão você morria. Você não dava um jeito? Com certeza. Foco é prioridade. Então, comece com as ferramentas que você tem. Não tente inventar essa história de querer criar o processo antes de criar a demanda. Gere a demanda e vá atendendo a demanda, vá se capacitando e nunca se conforme no degrau que você está. Sempre pensando no próximo degrau, como chegar lá, criando processos que sejam realmente factíveis, que façam sentido. E agora, o melhor conselho de tudo isso para fechar, assim, sempre você tenha Deus como seu maior sócio. Né? Nada é mérito seu. Se eu trazer aqui para minha história, cara, nada é mérito meu. Assim, resumidamente, foi Deus que deu cada etapa, assim. Deus me deu, talvez, a vontade de empreender, talvez não, certamente, Deus me deu a vontade de empreender, me deu ali essa ousadia de arriscar e ir atrás disso, mas Ele que preparou todo o caminho também. E também se Deus quer que você seja um grande empreendedor, Ele tem um sonho para você ser empreendedor, mas se você não se mexer também não acontece nada. Deus fala que não, você vai ser empreendedor, as bênçãos são essas. Mas você ficar esperando, Deus, nada dá certo na minha vida, cara, você tem que se mexer. Então você se mexe e Deus continua abençoando, proporcionando ali nas medidas que Ele quer, que Ele pretende para sua vida. Então nunca esqueça essa parte que sem Deus você não é nada, você sempre vai ser nada mesmo e Deus é o que é responsável e é somente por mérito dele. A gente é somente ferramentas que Deus usa no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Então tenha Deus sempre como o seu maior sócio e comece. E comece sempre pedindo também a orientação do Espírito Santo para você trilhar essa batalha de empreendedorismo. Não é fácil, mas é possível e precisa de pessoas empreendedoras. Assim como precisa de pessoas que também vão trabalhar, CLT, não tem ambição de ser empreendedor um dia, mas também precisa de pessoas empreendedores que vão criar essas empresas para a sociedade, ter emprego e tudo mais, e fazer a diferença. Comece, porque você nunca vai se sentir preparado. Isso para empreender, para casar, para ter filhos, nunca você vai se sentir preparado. Mas quando as coisas começam a acontecer na sua vida, você vai se preparando no caminho. Depois que você começa, aí vem a vontade de desistir. E aí você precisa ser forte, não desistir, porque as dificuldades vão vir, né? O cliente vai embora. Exatamente. Alguma coisa vai acontecer para te desmotivar, para te tirar do caminho, mas continue. Então, é o ciclo que vai se repetir o tempo inteiro na nossa vida, de começar, e para começar a gente precisa vencer o medo, e quando vir a vontade de desistir, a gente continuar. Continuar, às vezes, não olhando só para o resultado, mas olhando para o teu propósito. Se você, de fato, acredita que aquilo é o que Deus tem para você, então continua. Porque baseado nessa palavra, é isso que vai te dar o ânimo. Então, meu amigo, cara isso aqui... Muito prazer. Conteúdo muito obrigado pelo convite. De ouro isso daqui. Espero que seja um conteúdo útil para quem está assistindo. Demais. E parabéns pelo seu projeto aí, pelo seu canal, que Deus continue abençoando. Você deu o primeiro passo, começou, está crescendo e vai crescer cada dia mais, cara. E nos ajude, né? Nos ajude a crescer. Então compartilha esse vídeo, deixa um like, deixa o seu comentário. O seu comentário é muito importante para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante e gera engajamento. Eu estou com um projeto, eu tenho falado isso em alguns vídeos. Logo mais, eu quero a minha placa de 100 mil inscritos. Vai chegar, vai dar certo, cara, vai dar então, certo. Me ajuda. Bora. Eu tenho certeza que isso vai dar certo, eu tenho certeza que já estamos no caminho, né? E eu sou o Tom Salles, eu estou crescendo todos os dias, eu quero te ajudar a crescer também. Valeu! Tamo junto, meu amigo.